Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio da IPM Cast, o podcast da Igreja Presbiteriana de Moema. E hoje nós temos um tema bem legal, bem especial. Nós vamos tocar em alguns pontos que são importantes para quase todos nós. Alguns não gostam muito, mas aqui a gente quer falar um pouquinho de carreira, a alta exigência que existe hoje no mercado de trabalho, especialmente numa área de conhecimento, que é a área acadêmica. Nós queremos também, e hoje a gente tem uma pessoa muito especial, que tem esse tema como algo importante para a sua vida, discutir isso, conversar, né? Mas falar um pouquinho da experiência da mulher, diante de todas as coisas, os papéis que ela acaba tendo que assumir ao longo da sua vida, né? Papel profissional, esposa, mãe, né? E cristã, tantas coisas que passam, né? E nós precisamos ouvir, queremos ouvir, né, essas questões todas, essas experiências. E para isso, né, nós chamamos hoje, e ela aceitou, e a gente está muito feliz que ela aceitou esse convite, a Suzana. Suzana Ramos Coutinho. Que alegria, viu, ter você aqui. Alegria é minha. Participando de um podcast que está começando, é um projeto aqui, iniciando na Igreja Presbiteriana de Moema. E eu conheço a Suzana já há um bom tempo, né? A Suzana, eu acho que o primeiro contato assim mais foi porque ela era a pessoa que estava no processo seletivo para o mestrado em Ciências da Religião, que eu estava interessado em começar a ingressar. Ela fez parte da avaliação se eu tinha condições ou não de estar ali. Foi aprovado, né? Mas Foi aprovado, ufa. Se foi a parte que tirou ponto ou que deu ponto, eu não dei sei. o ponto. Foi aprovado, foi aprovado. Mas, Suzana, assim, de fato é uma alegria. Eu acho que você tem uma história de vida muito rica, né? Já brincamos com isso, assim, você é sofisticada, né? Do ponto de vista intelectual, de estudo, mas de produção, de pesquisa, né? Então, há uma admiração muito grande, assim, da minha parte, e de tantas pessoas que eu convivo também, sobre a sua vida, sobre você, né? Você não é a sua carreira, mas a sua carreira faz parte de quem você é, né? Então, Suzana, eu acho que é uma oportunidade muito legal de te ouvir. Eu acho que você tem muita coisa para inspirar nas outras pessoas. Então, esse bate-papo nosso aqui tem essa intenção. Uhum. E eu vou pedir, assim, esse comecinho para você se apresentar um pouco, porque nada melhor do que ouvir você mesmo falando um pouco de você. Então, assim, de forma breve, mas onde você nasceu, né? Você vem de qual contexto? Depois eu vou até fazendo perguntas, se eu achar que você não tocou em algumas coisas que eu acho muito interessantes. Eu nasci em Porto Alegre. Venho de uma família que é toda do Rio de Janeiro. Os meus pais são cariocas, os avós, de origem carioca, né? Meus pais se mudaram para o Rio Grande do Sul em 77, eu nasci em 78. Me criei em Porto Alegre até os 10 anos e depois a gente foi para Florianópolis. Me criei dos 10 em diante em Florianópolis, em Floripa. Terra maravilhosa, maravilhosa. Difícil de viver. No verão, chato, né? Sem chato, praia. verão, praias, sim. Entendi. Muito gostoso, né? E ali você, dos 10 anos em diante, você tem algum momento que você se desperta para essa questão acadêmica, dos estudos. Como que é isso? A nossa igreja, a igreja local que eu participava era uma igreja que tinha uma liderança muito envolvida com as questões sociais. Era um bairro chamado Saco dos Limões. É um bairro faz fronteira com que na década de 80, da década de 90, era das poucas comunidades mais pobres de Florianópolis. Hoje tem várias, né? E a igreja se viu um belo dia, num culto, chegaram 10 crianças que a gente entendia como se fossem meninos de rua, né? Começaram a participar dos cultos todo domingo. E a igreja se viu provocada. Gente, as crianças estão vindo à igreja sem que a gente faça nada. O que a gente vai fazer com isso? Então, a igreja começou a se voltar para essa questão social. E foi uma coisa muito surreal, né? Que as crianças procurarem, né? Todo domingo. No começo era meio caótico, né? A gente não sabia o que fazer, se expulsava. Eu lembro dessa conversa. Essas discussões problemas da classe média brasileira, né? Mas é uma igreja que se voltou de uma maneira muito, muito marcante para essas crianças, para as famílias. E ali começou um trabalho social. Então, eu acho que, de alguma forma, a minha sensibilização por esse olhar da cultura, da sociedade, desse engajamento, começa ali no ambiente religioso, local da igreja. E aí, quando chegou a época de fazer o vestibular,
quem era o presidente do Brasil era o Fernando Henrique Cardoso, que era o sociólogo, e aquela profissão tinha um charme, né, envolvido, uma ar de intelectualidade. E eu falei, gente, sociólogo, é tão bonito esse nome, né? O que faz um sociólogo, né? Essas influências da mídia, na época tinha o Betinho, a campanha Fome Zero. Não é do teu tempo, né, Marcelo? Mas eu lembro, claro que sim. Eu li a história. Eu sou jovem, mas eu li a história. Não é do teu tempo. O Betinho, Fome Zero. O país estava num movimento de uma chamada social. Era um momento de transição ali, final dos anos 80, início dos anos 90. Tinha um apelo muito forte, né? Meus pais moravam muito perto da Universidade Federal, ali num bairro chamado Trindade. Aquele movimento da universidade, né, as palestras, muita interação com a comunidade local. Aquilo ali chegava até a gente, né? Então, aquilo ali foi seduzindo, de certa forma, trazendo uma consciência, um debate, uma proximidade com essas outras realidades, né? E aí foi aí que eu escolhi fazer Ciências Sociais. E você fez Ciências Sociais na Universidade Na Federal de Santa Catarina, na UFSC. Que é em Florianópolis mesmo. É em Florianópolis mesmo. Legal. E ali você estava começando a sua juventude, né? Eu entrei com 17, 18 anos. Eu brinco até que é um curso muito lindo e muito denso para uma moleca de 17, 18 anos, todos né? Que começam ali a faculdade. Muito cedo, né? Mas um curso bonito, um curso que traz uma perspectiva, assim, de uma atuação política, mas de uma atuação muito forte, intelectual. E como toda universidade pública, né? Muito acesso à pesquisa, leitura, diálogos de todas as formas e frentes. Sabe que quando eu fui também para a faculdade de economia, eu comecei com 17 para 18 anos, eu faço em março, né? Então comecei com 17 em fevereiro, mas fiz logo 18 anos. E quando eu estava ali, sei lá, acho que no segundo ano eu comecei a falar isso, eu tô com 18, 19 anos, mas lendo uns textos assim anos depois, pensando, falou, eu teria aproveitado muito mais lendo esses textos agora, né? Com um pouquinho mais de noção de vida, né? A gente lê e depois, assim, ok, né? Eu acho que faz parte da vida também você ter releituras, né? De alguns assuntos importantes. Mas você comentou aí, eu lembrei disso, né? Por outro lado, também, desde cedo, também toca em pontos e é o que te puxa despertam, também, né? É o que te faz amadurecer, eu tenho essa sensação. Dava feijão com arroz e churrasco, mas assim, eu preciso correr atrás disso aqui, processar, entender. Então, aquilo te provoca também a crescer, né? E você não precisou sair da casa dos seus pais nessa época, não, né? Não. Durante a graduação, eu morava na esquina da universidade, Nossa, né? Então, caminhava ali na ia praia. de chinelo pra aula, né? Você da aula, passava na praia? Não, a praia é longe, Florianópolis, a cidade cresce longe do... Se desenvolve, né? Era centro e... centro, Trindade, aí tem as praias, né? Mas é muito perto, eu não saí de casa para estudar, não. Legal. Por ali. E durante a faculdade, você acha que ali também tem mais um ponto que desperta o seu olhar, assim, para essa questão da cultura? Porque depois da graduação, você vai ter mais um desenrolar muito profundo e amplo aí, né? Eu acho que a faculdade me trouxe aquela perspectiva, assim, de um ideal. Eu tinha um ideal, um sonho de transformar o mundo. Mas eu lembro que quando eu cheguei na universidade, eu tinha aquele público que era um público muito militante, mas muito mais rico e com muito mais privilégios do que eu. Eu trabalhava, tinha, né? Apesar de todo o respaldo que os meus pais davam, eu tinha uma realidade muito diferente. Mas, enfim, fiz a graduação. E quando eu terminei a graduação, meus pais, assim, olha, vou trabalhar. Vou trabalhar. E fui trabalhar numa ONG vinculada às igrejas. O nome na época era a EBAS, Associação Evangélica Beneficente de Assistência Social. Fui trabalhar nessa parte de elaboração, captação de recursos, elaboração de projetos. Aí daquele choque de realidade, né? Que aquela formação é uma formação muito básica, tu tá muito cru para encarar qualquer coisa, e que a realidade lá fora é muito diferente dos textos, dessa militância classe média alta que eu tinha muito presente na universidade. Eu lembrei de uma frase do Rubem Alves, que ele dizia assim, quando eu era jovem, eu queria mudar o mundo. À medida que eu fui crescendo,
eu fui percebendo que eu queria mudar o meu país. E agora que eu estou mais velho, eu estou me contentando em mudar o meu coração. A mim mesmo. É mais ou menos isso. Era mais ou menos, adaptei aqui, eu acho, com o que eu lembrei. Vai dando aquele choque de realidade, nesse momento né? da vida a gente está, né? Eu achava que uma graduação em ciências sociais eu ia, né? Caramba, não vou ganhar muito, não tenho oportunidade, não tenho opções de emprego, porque é um curso muito... É um curso diferente, assim, do ponto de vista mercadológico, né? Pensar carreira, ganhar... Muita gente opta por profissões pensando nisso, né? Assim, minha carreira, meu salário... E eu falei isso, eu até admiro os meus pais, porque eu lembro que quando eu falei que eu ia fazer ciências sociais, eles se apoiaram na parede, assim, mas eles não... Eles respiraram fundo, mas eles não disseram, pelo amor de Deus, foge, né? Eles bancaram, assim, uma escolha corajosa, né? Você tinha que ver meu pai, quando eu falei, recém-formado em economia, falei, então, pai, eu vou deixar meu trabalho para ser missionário ou pastor. Ele falou assim... eu não posso ter feito economia, né? Como você vai abandonar a economia, uma carreira... Como assim você vai fazer isso, né? Seus pais foram compreensíveis. Eu acho que um ato de fé, eu não sei, uma mistura de várias coisas. Vai dar certo. Assim. Mas deu certo. E aí, eu trabalhei esse período nessa ONG, um ano e pouco, e resolvi, olha, eu acho que meus pais também me estimularam muito, vamos seguir adiante, eu acho que só a graduação pode ser pouco para a tua escolha, vamos... E eles me deram o respaldo, eu saí desse trabalho que eu estava e fiz o processo seletivo para entrar no mestrado em antropologia. Na mesma universidade. Que legal. E a antropologia. Antropologia. Aí você fez um recorte dentro das ciências sociais. Não é um recorte porque, assim, né? Querendo ou não, tá um pouco dentro desse campo das ciências sociais, que é muito amplo, né? É que o curso de ciências sociais ele é como se fosse um tripé, né? Tu tem disciplinas de sociologia, de antropologia e de ciência política. Tu te forma bacharel em ciências sociais, licenciatura em ciências sociais. Tu vai te tornar especialista como sociólogo, antropólogo, ou cientista político na pós-graduação, no mestrado. Sim. E aí, durante o período da graduação, a gente teve acesso a muita leitura, pesquisa de campo. E aí foi a minha paixão pela antropologia nasce dessa coisa do ir a campo, do estar com as pessoas, de entender aquela realidade não através da literatura, mas do estar presente. E um olhar para a cultura. Exato, um olhar para a antropologia é acertado falar isso. É a ciência que estuda as diferentes culturas. A formação dela, a descrição dela, né? Sabe que eu quis muito ir para o lado da antropologia. Muito. Né? Tanto que quando eu fui fazer o mestrado em ciência da religião, eu queria, dentro da ciência da religião, olhar a antropologia da religião, né? Buscar a descrição de como se dá essa religião no contexto urbano mais complexo, né? Eu lembro dessa palavra sofisticado porque o professor João Batista Borges, ele, quando eu comentei com ele que eu queria pesquisar, ele falou, sofisticado, né? Qual era o Bonitinho. tema? Eu queria fazer um estudo, até queria usar um método do Guilherme... Como que é o sobrenome dele? Magnani, da USP, que ele tem um método chamado de fora para dentro. Que ele, inclusive, desenvolveu esse método reconstruindo o calendário de comidas que nós temos na cidade de São Paulo. Por que nós temos segunda-feira tal coisa? Os restaurantes, né? A feijoada na quarta. Isso é daqui, né? É São Paulo isso, né? E ele desenvolveu esse método fazendo a reconstrução disso a partir da chegada dos bandeirantes. Conforme as obras iam chegando e entrando em São Paulo, eles iam definindo, para facilitar para os trabalhadores todos, cada dia era uma comida. E isso foi acompanhando a construção da cidade, ao ponto de se tornar um calendário, um menu, né? Gastronômico da cidade. Né? E quando eu vi esse método, eu falei, uau, se eu aplicar isso... Depois teve outras pesquisas vieram para esse método, e eu pensei em fazer, porque a gente estava na época querendo plantar a igreja presbiteriana no Jardim Paulista, eu queria fazer uma descrição antropológica de como se dava a experiência religiosa num bairro nobre de São Paulo. Ou seja, com pessoas com mais recursos, né, com mais renda, com acesso a tantos serviços, como que eles lidavam na questão religiosa? Com a morte, né, com o nascimento. E aí precisava de um trabalho de descrição disso, né? Mas não foi adiante. Mas é um tema interessante, porque a igreja ocupa um papel diferente do que ocupa, por exemplo, nas comunidades periféricas, né? Mas tem a sua relevância também. Sim. Eu acho que sempre gostei desse papo, da conversa sobre cultura, pensando no evangelho. Minha ótica era assim, né? Eu lembro lá atrás, numa experiência com missionários, que ele
foi numa conversa que eu vi um deles falando assim, como é importante nós olharmos para a cultura e conseguirmos entender o que é de Deus nessa cultura, ou seja, o que Deus semeou ali, ele é criador e colocou, o que na cultura tem a ver com o ser humano, com o seu jeito de viver, de fazer, de errar, né? E vai construir aquilo que seria vamos dizer, do inimigo, né? Satanás que está tentando desconstruir, enfim, afetar. E aquilo me despertou, eu falei, poxa, entender essas questões da cultura, eu acho que seria de uma valia tão grande, né? Pessoalmente, mas também para a igreja, saber lidar, respeitar. Nessas conversas tinham lá as festas, né, que você tem na cultura. E a gente viveu muito tempo já da igreja sempre combatendo as festas da cultura. Mas o quanto dessas festas não tem de alegria que foi o próprio Deus que deu às pessoas? O que, na verdade, a gente tem que descartar, jogar fora? E o quanto desse apagamento é agressivo, é equivocado, né? Sobre a cultura, sobre o outro, sobre a vida em comunidade. E às vezes uma forma de julgar muito rápida, sem ouvir, né? Sem se aproximar. Por que faz, né? Como faz? Eu lembro dessa discussão lá atrás, né? Especialmente no contexto missionário, essa discussão é muito importante. Porque o missionário chega num outro país, numa outra cultura, e a gente viveu esse período da história da igreja em que ela foi varrendo a cultura. Né? Levou o evangelho, mas assim, o evangelho que veste terno e gravata, né? Que num país tropical como o Brasil canta Alvo Mais Que a Neve. A gente nem sabe o que é neve, mas estamos cantando Alvo Mais Que a Neve. Marcelo, tu já viu aquele filme? Não é da tua época também, tu é muito jovem. Brincando nos Campos do Senhor. Não. Olha, eu não sei se é um lugar para recomendar esse tipo de coisa. Eu acho que a gente encontra esse filme, é um filme feito na década de 80, final dos anos 80, início dos anos 90, tá no YouTube. É uma produção brasileira e norte-americana, tem atores brasileiros, tem atores norte-americanos, mas muito interessante, é a trajetória de um casal de missionários que vai para fazer um trabalho de evangelização numa comunidade no interior da Amazônia, e tem todo cai um avião com... Eu não vou contar a história, né? Mas... trabalha muito essas questões de como que a estética varre muito mais preocupado com a estética cristã do que com o cristianismo em si. Exatamente. E como dizima não só a vida dessas pessoas, mas a identidade e tudo mais. E que é um tema bíblico, ali em Atos a gente percebe isso, a preocupação de Paulo e a preocupação de Pedro, né? Pedro dizendo, olha, nós temos que pensar a circuncisão. Circuncisão é importante. Paulo fala, olha, Cristo já morreu por nós na cruz e não é mais necessária a circuncisão. Né? E ali eles tiveram que fazer uma assembleia para poder decidir a respeito do assunto. Né? E ali venceu, a conclusão pareceu-nos bem a nós e ao Espírito, né, que não se obrigassem essas coisas para os novos convertidos, aqueles que não são judeus, que não eram do povo do Antigo Testamento. Né? Ou seja, é Cristo. E as outras coisas que podem ser respeitadas na cultura, né? Então, isso é um assunto que sempre... É bom demais. Então, polêmico. Para antropólogos é polêmico. É verdade. Agora, é um assunto que sempre me interessou na antropologia, né? E por isso eu quis, assim... Mas, enfim, tem caminhos e caminhos. Né? A vida... E aí, eu acho que é uma coisa muito legal, porque... Eu queria pedir para você falar um pouco disso, porque eu quis, mas você quis e conseguiu. Você fez algumas coisas muito legais. Né? Você fez, então... o mestrado lá em antropologia. Em antropologia. E aí, você estudou o quê? Então, quando eu estava na graduação, eu participei de um projeto de iniciação científica, uma bolsa que eu ganhei para fazer um trabalho com uma professora. E a gente estava pesquisando um movimento, uma tentativa... Ela é uma pauta que ainda rola nos dias atuais, o movimento do CONER, Conselho Nacional de Ensino Religioso. O debate em torno do ensino religioso nas escolas públicas, né? E o desafio de conciliar, no caso, no estado de Santa Catarina, de criar uma narrativa única. É possível, a pergunta era, né? É possível criar uma narrativa única de ensino religioso que acomode várias tradições religiosas dentro de sala de aula? Eu fui um pouco... Eu era auxiliar dessa pesquisa. Mas o que me interessou nesse processo é como todas as tradições religiosas que estavam sentadas à mesa durante aquele processo de elaboração desse conselho, todas estavam pensando no que a gente chama de proselitismo religioso. Como é que eu faço para transmitir a minha religião? Prevalecer, vamos dizer. Então, eu sempre tive muito interesse em
meu olhar sempre se voltou para essa questão das estratégias missionárias. Como que esses grupos pensam suas estratégias missionárias? E aí, no mestrado, eu resolvi pesquisar. Eu cheguei à conclusão que eu não podia pesquisar minha própria tradição religiosa, porque eu não tinha maturidade para isso. Fui pesquisar Testemunhas de Jeová, um troço mais diferentão. E eu estava interessada, então, em pesquisar como que as Testemunhas de Jeová usavam o espaço virtual, a internet que estava surgindo na época, faz muito tempo já, né, de 2000, como espaço de evangelização, porque eles são muito fortes nessa questão de proselitismo religioso, de evangelização, de bater as portas. Então, minha pesquisa de mestrado foi sobre isso, como que estratégias eles estavam usando. E lá pela Santos eu descobri que eles não só não estavam usando, como eles não estavam na internet. Eles estavam numa contracorrente, enquanto todos os grupos religiosos tinham na época os websites, né, que a gente falava. Todo mundo tinha sua homepage na internet. Era o ápice da tecnologia. Sua página de internet. Eu lembro que a Igreja Católica, o Papa João Paulo II, na época, acho que era ele, emitiu um documento que o Vaticano tinha que pensar, que a Igreja Católica teria que pensar a internet como espaço de evangelização. Todas as tradições estavam se voltando. As Testemunhas de Jeová fecharam as portas para aquilo na época, né? E a minha pesquisa foi sobre isso, como é que eles criam uma narrativa, uma identidade e uma estratégia de evangelização que vai contra a corrente, mas que ainda assim funciona, né? Os números do IBGE, eles cresciam e tudo mais. Então, assim, estratégias missionárias era o ponto que me atraiu. É que tem muita coisa também que a gente começa a pesquisar e você acaba tendo que delimitar. Tem que delimitar. Ainda mais o mestrado, né? Aquela coisa de 2 anos. Eu lembro que eu quis pesquisar no mestrado em economia a área de saneamento básico, né? E fui delimitando. Quando eu fui ver, eu tinha que estudar o marco regulatório, trabalhar com legislação. Para dar tempo. Não era isso que eu queria, né? Exatamente. Mas era importante, né? E aí, quando eu terminei o mestrado, eu já não queria mais fazer mestrado, porque eu cansei, enjoei. Eu queria viajar. Quem não? Eu queria viajar, mas não tinha dinheiro. Eu queria conhecer o mundo, aquela alta dos meus 20 e poucos anos. E aí me surgiu a genial ideia de dizer, eu não tenho dinheiro, mas eu posso conseguir uma bolsa para fazer um doutorado. Por que não fazer um doutorado, né? Com tudo pago. Que maravilhoso. E aí eu comecei a pleitear bolsas disponíveis na época para fazer o doutorado fora. Tinha a possibilidade de fazer doutorado em outra universidade, aquela coisa. Mas eu tinha uns 2 professores que me estimulavam muito. Olha, já que está nesse movimento, tenta uma bolsa para fora, né? E aí eu consegui uma bolsa da CAPES, né? Que é o órgão do governo brasileiro responsável pelo ensino superior no país. E fui para a Inglaterra, fui para a Universidade de Lancaster. E na área de antropologia? Na área de antropologia, minha tese foi em antropologia, mas eu fui para um departamento de Religious Studies, né? Estudos da religião. Que é uma coisa que aqui no Brasil não tinha. Mas você estava dentro Já estava dentro, né? E foi muito bom, Legal. E foi uma primeira vez que você saiu com uma experiência assim, foi a primeira vez que eu saí do país, né? Muito nova. Eu saí com 26 anos. E como é que foi isso? Foi uma ruptura, né? Um arrancar, assim, como se a imagem que eu tenho quando eu reporto essa ideia, esse período, é como se arrancasse pela raiz, assim, a planta vem com, sabe, a cenoura que tu arranca tudo. Sair de casa, sair de Florianópolis, sair de perto da família, ir para um país que, por mais inglês que eu falasse, era um sotaque que eu não entendia nada, né? O sotaque britânico é muito diferente, o sotaque britânico do norte, meu Deus do céu. Foi, assim, o primeiro ano foi uma ruptura para mim muito profunda, um divisor de águas que não tem... Eu lembro de ter te perguntado um tempinho atrás, assim, quão diferente era a parte acadêmica, os paradigmas, né, dentro da ciência, comparando, né, um país como a Inglaterra, na Europa, e o Brasil aqui, né? Eu lembro que você deu uma resposta, eu fiquei assim... Uau, né? A gente chega sempre se achando patinho feio, né? Porque nós, brasileiros, os latino-americanos, a minha formação. E quando eu cheguei lá, eu me dei conta de como a minha formação era muito mais sólida, do ponto de vista metodológico, sobretudo, a gente está falando de pesquisa de campo, estratégias de coleta de dados e tudo mais. Eu tinha uma formação muito mais sólida, eu tinha muito mais noção teórica do que os meus colegas. Mas eu tinha uma coisa que é uma coisa muito colonial daí, né? Seria uma outra conversa. Por exemplo, eu lembro que eu tive na graduação uma disciplina Debates Atuais em Antropologia. E o que os professores chamavam de debates atuais
para os britânicos eram autores já super clássicos, tipo Levi-Strauss, umas coisas, uns temas super antigos, de autores antigos para eles. Então a gente estava assim consumindo autores europeus muito antigos que para os europeus aquilo já era risível. Quando eu me dei conta daquilo, eu falei, poxa, eu tenho uma formação muito mais sólida do que a deles, mas do ponto de vista teórico eu ainda estou muito aquém. Porque a gente, como consome o que os europeus produzem, a gente está sempre atrás, né? A gente espera eles produzirem... Terminar de ler, agora eu estou te prestando um livro. Agora eu vou te mais ou menos isso, mais ou menos isso. Então, então, eu tinha essa noção de que eu tinha muito, nitidamente, uma formação muito superior, não superior, mas acho que mais sólida. Mas eu tinha essa questão da língua, que te deixa aquém, né? Até que tu crie um repertório e domine aquele leque aquela linguagem, tu demora um pouco, né? Então, eu estava aquém na língua, e eu acho que nessa questão de leitura e tudo mais. E tinha uma questão que eu acho super... Eu sempre comento isso até em sala de aula. Eu me lembro que foi uma tese sobre um grupo budista japonês e o contexto, as estratégias de inserção deles no contexto brasileiro. E aí, para falar de Brasil, eu tinha autores brasileiros para fornecer. Então, eu chegava para o meu orientador, olha, tem aqui fulano de tal, Beltrano... Né? Não, pega fulano... Aí, pegava os norte-americanos, os britânicos. Eles têm uma leitura mais interessante sobre o Brasil. Então, eu tinha que consumir. Para falar de Brasil, eu tinha que usar autores estrangeiros, sendo porque era mais brasileira, palatável. Conhecendo os autores aqui, porque eles não conhecem também. Eles não conhecem também, era mais palatável para eles, né? Então, isso te incomodou? Gera um desconforto. Tu sabe que com 20 e poucos anos eu não tinha tanta clareza do que estava rolando ali. Hoje eu olho para trás e eu entendo assim essa leitura colonial do processo, né? Essa hierarquia do mundo europeu em relação aos países do sul global, a formação que a gente tinha. Hoje eu tenho um olhar mais crítico, né? E assim, quando eles te aceitaram lá na universidade, esse não é um assunto que discutiram, você acha? Não com você, né? Não. O aluno estrangeiro para as universidades europeias é um bom business, é uma boa entrada de dinheiro, porque a gente não paga as taxas que os europeus pagam, a gente paga o dobro, o triplo, né? Então, o tratamento sempre foi muito respeitoso, e todo mundo muito bem-vindo, porque, do ponto de vista financeiro, isso é muito sustentável. São alunos bem-vindos. Torna as universidades muito sustentáveis, né? Sim. E traz uma diversidade também que ajuda. Traz uma diversidade que a gente não tem aqui no Brasil. Eles têm uma noção de mundo pelo simples fato de terem alunos do mundo inteiro, que a gente aqui tem muito... O nosso olhar é muito diferente, porque o nosso acesso é limitado, né? E, assim... Pensando como mulher, assim, você indo para outro país, estudar, tudo, você sentiu diferença? Você acha que seria um homem é diferente nisso? Na verdade, as mulheres são muito mais estudiosas que os homens, né? Em geral, a gente tem um pouco isso, né? Marcelo, como mulher, eu acho que existem várias fragilidades, né? Várias vulnerabilidades pelo fato de ser mulher. Mas o contexto europeu... E aí, assim, tem o contexto europeu, onde eu estava morando, residindo, e quando eu ia passear, né? Pegava um voo barato e ia para algum outro país e tal. Eu acho que os países europeus, eles têm uma discussão muito consolidada sobre o papel da mulher, algumas legislações já muito claras e muito antigas, né? Que hoje a gente está vendo surgir aqui no Brasil. Acho que o contexto europeu já lida com isso há mais tempo. Mas eu acho que a vulnerabilidade da mulher, ela é real em qualquer lugar do mundo, especialmente quando ela está em trânsito. Né? Então, a mulher migrante, estudante, internacional, sozinha, ela te coloca num papel que requer muito mais cuidado, né? Muito mais cuidado em qualquer lugar do mundo. Isso era ao ponto de chegar incomodado? Se falar assim, cara, por que eu estou passando por isso? Eu preciso pedir ajuda? Eu acho que sim. Eu não quero reforçar estereótipos, né? Mas eu acho que alguns países, como os países árabes, viajar sozinha é impensável. Né? Viajar sozinha, sem véu, uma mulher latina viajando para o Egito, para o Marrocos, é impensável. É um nível de insegurança muito sério, né? Eu acho que como mulher nos países europeus, e na Inglaterra particularmente, eu acho que os meus incômodos giraram muito mais em torno do fato de eu ser latina do que pelo fato de ser mulher. Né? Então, eu acho que a Europa, de um modo geral, e na minha experiência na Inglaterra, o incômodo deles passa pelo estrangeiro. Mais do que pelo fato de ser mulher. Né?
Eles têm essa questão do... eu acho que eu já comentei contigo, né? Que na época que eu morava lá, passava muito na televisão aberta, no BBC 1, no BBC 2. Tava no auge daquele filme Cidade de Deus. E passando muito lá? Muito. Passava... Eu assisti várias vezes morando lá. E eu lembro que uma vez eu estava no supermercado e o rapaz foi me ajudar a botar as compras no carrinho, ele virou para mim: você é do Brasil, né? É verdade que o Brasil é como... Eu vi o filme Cidade de Deus. O Brasil é como aparece no filme? Eu falei, meu Deus, o que eu respondo, né? Eu falei, claro que não, imagina. Não existe nada daquilo. É impensável a gente descrever aquele filme e as camadas que aquele filme representa para um estrangeiro, né? Então, assim, eu acho Como explicar, né? Como explicar? Que é real. Igual a pergunta que fizeram pelo WhatsApp, né? Antes tô aqui num jantar com os amigos, me responde rapidinho. Qual a diferença entre espírito e alma? Então, assim, coisa básica. O Brasil é isso, fala... O Brasil é isso, mas não é. E eu fiquei morrendo de vergonha, né? Não, claro que não, imagina. O Brasil não é nada daquilo, aquilo é fake, né? O Brasil tem tanta coisa tem dentro dele. Tem aquilo e muito mais, né? Tem aquilo e muito mais. E nesses estudos de religião ali... Essa era em Lancaster ainda. Você fez ali o seu doutorado. Isso. Mas eu sei que você fez pós-doutorado também. Aí eu voltei. Eu terminei o doutorado em 2009. Fiz 2004, 2009. Voltei para o Brasil, que acabou a bolsa. Como era uma bolsa do governo brasileiro, eu tinha que voltar, né? Fazia parte do contrato. Foram 4 anos. Foram 5. 5 anos. 5 anos. E aí, em 2010, eu vim para São Paulo para trabalhar no Mackenzie. Então, e aí, quando eu comecei a trabalhar, já tinha, na época, nos idos de 2010, 2011, essa demanda dos professores de pós-graduação fazerem pós-doutorado. E aí, em 2012, então, eu voltei para a Inglaterra, mas aí eu fui para Cambridge, eu fui para o Sul. Tá bom. Aí, para fazer o pós-doc em antropologia. Antropologia também. Em estudos... Aí, quando eu voltei para o Brasil, a gente estava... comecei a dar aula e tal... eu vim com a minha pesquisa de doutorado, trabalhando no grupo budista, mas esse campo de estudos asiáticos no Brasil é muito, muito incipiente ainda, que é uma coisa muito forte na Inglaterra, aqui é muito fraco. Eu falei, eu queria pares para conversar, né? E a gente estava no auge da imigração haitiana para São Paulo. A gente estava vivendo acho que o terremoto no Haiti foi em 2010, a gente teve uma onda migratória muito expressiva. E eu comecei a me interessar por aquela questão. E aí, quando eu fui fazer o pós-doc, eu já tinha um projeto diferente. Eu fui pesquisar políticas públicas e o papel da religião nesse processo de integração dos imigrantes haitianos na cidade de São Paulo. Então, fui para Cambridge para pesquisar isso. Eu ia te perguntar sobre os haitianos. Eles têm uma matriz religiosa mais forte ou há uma diversidade grande? Eu não estudei... a parte... Com eles não foi na religião. Não foi sobre a religião deles, né? Foi sobre o campo religioso brasileiro e como que o campo religioso respondeu, né? A essa chegada desses grupos. Mas eles têm várias... Como no contexto brasileiro, várias matrizes religiosas. E a gente recebeu muitos imigrantes haitianos evangélicos, pentecostais, adventistas, católicos, né? Mas eles têm uma formação que faz parte da identidade também nacional, que é também muito estigmatizada, que é o voodoo, que faz parte da vida cotidiana deles. Mas muitos chegam aqui no Brasil e não reportam isso porque sabem do estigma que fazem essas analogias com a cultura, com a religião afro. Eles têm essa leitura cultural sobre o Brasil e entendem. Então, muitos, durante a pesquisa, não relatavam nenhuma experiência com voodoo. Alguns, talvez, de fato, não tivessem, mas alguns têm. Sim, mas eu ocultava para não ter rejeição. E, Suzana, tem um ponto da área acadêmica que eu acho assim... eu até um olhar um pouco triste, assim, porque é o seguinte, veja, quantos anos de estudos, pesquisas, leituras, né? Quem segue uma carreira acadêmica desenvolve os métodos, as leituras, ouve gente de tantos lugares e tal. E eu acho impressionante assim como que toda essa riqueza de conhecimento não chega assim ao interesse de uma população, sei lá quantos por cento da população que não se interessa. Eu vejo assim às vezes discussões, leituras de artigos científicos de alta qualidade, baixo índice de download, de leitura, né?
Como você lida com essa... traz uma frustração, assim? Não me traz. Ou porque já é esperado, já sei que é assim, mas... É engraçado, eu nunca me preocupei, honestamente, eu nunca me preocupei em quantas pessoas leriam. Eu acho, Marcelo, que o trabalho acadêmico, ele forma em ti um entendimento de que de que o conhecimento, ele é construção. Ele não é um pacote que tu abre, e agora eu entendi, né? Então, assim, pensando a gente como sociedade, né? Sei lá, um exemplo, voto feminino, né? Hoje a gente acha impensável as mulheres não poderem votar. Mas a gente isso tem, não é longe, né? Não, é recente. Mas a gente não tem o entendimento que a gente tem hoje, porque um belo dia alguém acordou agora, mas sim de construções, de debate, de pesquisas, de microavanços, né? Sim. Então, eu acho que eu entendo a atuação acadêmica, a pesquisa, a produção de texto, a sala de aula, os debates, esse tipo de espaço. Ele é uma... Rupturas que vão produzindo conhecimentos que vão abrindo, vão ampliando o repertório das pessoas, são debates que vão sendo trazidos para a arena pública, que vai gerando desconforto. Muitas vezes, muitos assuntos não são tratados e têm que ser tratados para que a gente saia dessa zona de conforto, revisite paradigmas. Eu lembro de ter pensado isso a primeira vez quando eu estava conversando com... Ele até é presbítero de uma outra igreja, e ele era um pesquisador da USP, numa área de físico espacial. E eu queria puxar um papo, bater um papo, gosto de conversar, né? Um pouco. Me fala aí, Fala né? um pouco. E eu falei, o que você pesquisa, né? Ele falou, ele tentou dizer o campo, né, de pesquisa macro para ver se tinha conversa. Aí ele falou, eu falei, olha, que interessante. Mas isso é o assunto? Mas ele falou, não, é um pouco mais. Eu falei, como que é? Aí ele foi, eu fiquei assim... A hora que ele falou um pouquinho, só falei assim, querido, eu não vou conseguir, né, dialogar mais com você. Ele falou, geralmente o que acontece. Porque, de fato, essa é tão específico e vai tão a fundo. E para você chegar ao entendimento daquilo, você tem que passar por uma longa, assim, caminhada. Eu acho que você falou muito bem isso, né? Várias camadas até se chegar nesse entendimento. Não é uma cortina de teatro que você abre, tá tudo ali, né? Mas não me gera frustração, não. Eu acho que... Que bom, porque senão pode desanimar. Não é para desanimar, né? Mas... eu acho que a sala de aula tira um pouco também desse peso. Meu Deus, ninguém me leu, né? Escrevi um texto por um ano e 30 pessoas leram, né? Mas eu acho que a sala de aula me traz um pouco essa perspectiva de que... Ali você consegue ali passar, a gente né? consegue dialogar, né? Gerar reflexão, provocar estimular eles à leitura, o debate, né? Eles não concordam, respondem, a gente vai... A sala de aula arrefece um pouco essa angústia. Que legal. Ô, Suzana, mas você é casada, Guilherme, um grande amigo. Você tem 2 filhas, né? A Sara e a Hannah. Amores de pessoas, a gente tem um carinho enorme por elas. E vamos lá, entrar nesse assunto, assim... Né? Família, carreira, né? As vontades de estudar, os desafios, né? O fato, né, de ser mulher, assim, a exigência acadêmica. Você é professora em 2 universidades aqui na cidade de São Paulo, que tem prestígio, né? Que existe toda uma pressão acadêmica sobre os professores, sobre produção, pesquisas, pontos. Opa, desculpa, produção, quebrei o seu microfone. Depois a gente arruma. Tá feio? A gente arruma agora, ó. Aqui, ó. Pronto. Não respira, Marcelo. Não respira. Aí. Mas, diante de todas essas coisas, né, os papéis assim que vêm, né, sobre você como mulher. Diante disso, assim, 2 perguntas. O que dói? Quais são as coisas que doem mesmo? E quais são as alegrias, né? Pergunta fácil, né? Tranquila. Simples. Marcelo, eu acho que... vou falar primeiro das alegrias, né? Eu não sei se eu deveria falar isso aqui, mas eu não acredito que a maternidade seja o fim, né? No sentido de que a mulher só se realiza na sua plenitude quando é mãe. Sim. Eu acredito em mulheres realizadas, em casais completos, como família, que se entendem como família mesmo sem filhos, né? Eu não... mas das alegrias, as crianças, de fato... A vida familiar, ela preenche muita... Preenche, não, ela... Eu entendo quando a gente aprende na igreja que a família é um projeto de Deus, né? Eu entendo isso na prática, porque é o lugar, é o porto seguro, é o lugar onde tu pode... meus pais sempre falaram isso, a família é o lugar onde a gente pode falir, né? E ainda ser sustentado, ser
E as crianças surgem porque são a alegria, primeiro porque são crianças, porque são geradas dentro de mim, mas porque elas são o meu espelho, né? Então, assim, aquilo que eu tenho de bom e de ruim, elas refletem. Então, é uma alegria no sentido de que me gera muito crescimento esse processo com elas. E elas são maravilhosas, saudáveis, inteligentes, né? Peraltas. Então, assim, as alegrias de entender a família como e de entender a família como aquele lugar assim, que a gente sempre brinca que de perto ninguém é normal, né? Que cheia de problema, de fragilidades, de remendo, a gente vai fazendo como dá. Isso também é alegria, porque essa imperfeição te torna... te tira esse peso, né? É muito bom. E eu acho que a dor da alegria de ser mulher. Eu só queria falar mais uma coisa, né? E ainda que eu mencionei que eu não acredito que a realização plena esteja na maternidade, gestar, parir, são coisas que me realizaram. Eu não imaginava que fosse me realizar tanto. Eu gostei desse processo, gostei. Teria uns 15, assim. Não. Eu teria duas assim, não é? Uma vez eu peguei um táxi e o taxista falou, eu sou irmão, né? Meus pais tiveram 21 filhos. Eu falei, 21? Ele falou, da mesma mãe. Porque poderia ser de vários, mas não é da mesma mãe. Essa daí gostou mesmo. Você imagina quantos anos passou, né? Grávida. Mas foi, assim, por mais perrengue, né? Puerpério, aquela coisa, transformação no corpo, tudo. Uma loucura, indizível. Mas ainda assim, eu acho que foi um lugar que eu encontrei alegria, sabe? Me reconheci como mulher, como indivíduo, como filha, como mãe. Me reconectei com o feminino. Muitas trajetórias profundas nesse lugar. Então, para mim, é um lugar de alegria. Mas eu acho que a tua pergunta é muito pertinente, porque é um lugar de dor também, né? E é um lugar de dor física, emocional, espiritual, profissional. É um lugar de muitas dores, né? Eu acho que a dor física é a dor do parto, né? Tu sabe que eu parto normal, aquela coisa toda. Mas é uma dor física no sentido de horas de sono que não são supridas. Aquela coisa física mesmo que a maternidade... Tô exausto, mas eu vou ali comprar um negócio no supermercado. Ou então, né, processo de amamentação, que é uma coisa que por mais... É da mulher, né? Então tinha horas, meu Deus, por que eu não comprei? Por que eu resolvi amamentar essa criança? Por que eu não dei mamadeira, né? Não, leitinho, sei lá. Então tem uma coisa física, eu acho que tem uma dor emocional, assim, que ao mesmo tempo é alegria, mas eu acho que é dor de tu ver as tuas fragilidades refletidas, né? Todas as tuas vulnerabilidades, elas estão expostas nessa relação com a criança, né? Com a filha. E o fato de serem meninas, mulheres, quanta coisa eu tenho que revisitar na minha infância, na minha... Eu, Suzana, como indivíduo, nessa relação com ela. Caramba. E você olha ali, elas fazendo algumas coisas, você fala assim, esse sou eu, né? Sou eu. E é horrível, eu tô louca... tudo de mim. Eu tô louca pra dar um berro que ela faz, né? E ela tá fazendo exatamente. Daqui a pouco ela faz com alguém. Exatamente, assim, exatamente. Então, acho que é uma dor... A gente se vê muito ali, né? De tu ter... É uma dor no sentido de tu tem que ter coragem pra entrar nesse lugar e dizer, ok, isso é péssimo, mas essa sou eu também. Eu acho que tem uma dor... Eu não sei se eu posso chamar, pastor, de dor espiritual, mas aquelas angústias com o futuro, com os filhos, e a oração, e caramba, cadê Deus nesse processo? Quando as coisas não saem como a gente quer, ou quando as ansiedades aparecem, né? Eu acho que o ser mulher... Essa coisa da oração na madrugada, eu falei, meu Deus, eu acho que tinha que ter mais efeito oração na madrugada. Eu acho que tem, né? Deus deve ouvir a oração de uma mãe na madrugada. E a dor como mulher, né? Eu acho que a maternidade ela tem um impacto muito profundo no campo profissional. Você ficou um período, não? Ficou de... Assim, meio que licença? Como... Eu tive a licença maternidade prevista por lei, né? Que as universidades que eu trabalho têm, que são de 4 meses. E até aí tudo bem, né? Mas eu acho, Marcelo, que tem uma coisa que eu acho que... E aí eu vou falar do meio acadêmico, que é o meu meio profissional, mas que eu acho que reverbera em todas as áreas profissionais, né? Eu acho que nenhum campo profissional ainda está preparado para entender o que é a maternidade na vida de uma mulher. Né? Então, eu lembro que quando eu voltei da licença maternidade, eu fui muito cobrada. Suzana, você não produziu nos últimos 6 meses, né? Ou no último ano. Eu falei, gente, eu estava gerindo, gestando, parindo, amamentando. Como é que eu vou produzir?
E a métrica de avaliação das agências de fomento, da universidade, ela não contabiliza, não pesa. Ela não te coloca ali, ela esteve em licença maternidade, bota uma nota de rodapé, né? E você, só fazendo um paralelo distante, né? Mas se você tivesse durante um ano cuidando de 2 discentes, né? Na pesquisa, na formação dele, conta. Mas cuidando um ano de 2 pessoas que também fazem parte da sociedade, mas são seus filhos, né? Que você está investindo tempo em alimentação, em atenção, em afeto, em todas as coisas que vão formar cidadãos, né? Não conta, né? Não conta, ou seja, exatamente. você conta só aquilo que pontua dentro das regras. Ou seja, mas a dedicação como mãe, aquele que é a protetora, enfim, tudo que envolve o papel de mãe não conta, né? Marcelo, isso é tão sério que... Mas você é cobrado como se você não tivesse feito nada. Você fez o quê nesse período, né? Fazendo o quê na licença maternidade, além de descansar, né? E esse negócio é tão sério que a gente tem no meio acadêmico a plataforma Lattes, né? O currículo Lattes, que é a plataforma onde a gente insere as nossas produções, as nossas atividades. A gente tem... a plataforma Lattes inseriu o campo licença maternidade tem 3 anos, 2 anos. É um debate muito recente, né? Então, justificar e acolher essas mulheres que saem de licença maternidade. E até mesmo assim, por exemplo, se tu tiver alguma doença e precisar de uma licença saúde, tu não tem um campo para colocar a licença de saúde para dizer que tu estava em tratamento, por exemplo, né? Então... São dores que... e a cobrança, as piadas, a desqualificação desses momentos, né? O apagamento das experiências dessas mulheres quando saem de licença maternidade, ou quando se tornam mães, as dificuldades. A Raquel, quando teve João, casa, né? Quando ela voltou da licença maternidade, ela foi rebaixada, né? Da função dela. Você também? Eu também. Eu virei professora colaboradora. Pois é. Eu lembro que alguém falou para ela assim, se você tivesse aqui, não teria acontecido isso. Ela assim... Entendi. Mas você sabia por quê, né? Sim. Tá bom. É muito cruel. É muito cruel. E ao mesmo tempo... E a retomada depois, assim, também, né? Como que... Porque muda muito a rotina. Muda. O tempo em casa, o tempo de... A retomada é um assunto muito interessante, porque a retomada é uma mistura de... Eu quero ficar aqui full time cuidando dessa coisinha maravilhosa, mas pelo amor de Deus, me tira daqui agora que eu não aguento mais. É uma mistura equilibrada entre as duas coisas, né? E eu era meio a meio, assim, eu quero ficar, eu quero largar tudo para ser mãe, e os outros 50% me tira daqui que eu não aguento mais, eu quero voltar ao trabalho, né? O fato é que a gente chega no trabalho com o coração super dividido, do ponto de vista emocional, a gente tem todas essas crises. A mulher, né? O marido volta pro trabalho lindamente. Volta não, viu? Não. Bom, falar por mim, né? Mas eu... não muitas vezes... Lindamente não, mas é cruel. Eu acho que é diferente, sem dúvida, mas Mas eu parece que a gente lida porque a gente não chora. Brincadeira. A gente chora. Mas eu digo assim, lindamente no sentido... Por exemplo, eu ia dar aula, mas para dar aula eu tinha que... Como eu amamentava, tinha que tirar leite, providenciar isso. E a bolsa... É uma coisa... É física, né? Ela é física. É verdade. Eu lembro de a Raquel tirando leite para deixar para os turnos do dia. Exatamente. Eu me quebrava o coração, por exemplo, de deixar o João na creche para ir trabalhar. E a Raquel ia trabalhar. E ele com 7 meses, vamos lá. Eu ficava assim, cara, o que eu tô fazendo com meu filho? Né? Assim, como é que eu tenho que repensar minha vida? Não é possível que a gente teve filhos para isso, aquele... Mas, enfim, também tem um papel social da criação dos nossos filhos. Tem. Não somos só nós que contribuímos à educação dos nossos filhos, mas... E hoje, olhando para trás, eu vejo aquilo que eu reclamava como são privilégios perto de outras mulheres, perto de outras famílias, né? Como que a gente tem rodeado de muitos privilégios comparado com tantas outras mulheres que não têm. Que não têm. Então... Mas, de fato, eu não quis cortar, mas eu acabei cortando. Mas, assim, é diferente, sim. A mulher... Fala mais disso, pode falar dessa... Né, essa jornada, assim, com... o que tem que providenciar, né? É um desgaste físico, vai energia, vai eu intelecto. acho que são mentalidades diferentes, né? As preocupações, por exemplo, que eu vejo que o Guilherme tem com as meninas, graças a Deus se complementam, né? Nem sempre se complementam, mas lá em casa a gente tem uma experiência de complementaridade. Mas a gente tem uma carga emocional, a carga mental ela é muito maior, né? E tu estava perguntando essa coisa da volta, né?
como a gente passou por um processo muito profundo de hormonal, físico, mental, de exaustão, de tudo, a volta... Eu não sei se isso acontece com todo mundo, mas eu lembro que eu me via nos lugares, eu não me reconhecia. Quem era essa nova Suzana que estava, de repente, em sala de aula? Já não era mais a mesma. E ter esse processo de me encontrar de novo, agora como mãe, como mulher, como profissional, nessa nova fase, né? E esse é um processo complexo também, né? Complexo. E como que você acha que as meninas estão com 9 e 6, né? E passados os primeiros anos calejantes, ou seja, passou uma retomada, né? Hoje você se vê mais... Como você se vê, assim, né? Profissionalmente? Eu me vejo mais equilibrada, né? O tempo é o nosso maior aliado. E o tempo e terapia, e conversar, e ler... eu acho que o tempo foi me trazendo um entendimento, Marcelo, de que existe uma mulher... A mulher sustenta a mãe. Existe uma mulher que precisa sustentar aquela mãe. Então, assim, apenas o papel de mãe, de doação, ele não é... Ele é socialmente esperado, ele é socialmente estimulado que eu seja aquela mãe, a mãezona que faz tudo e tal, que abandona o trabalho. Tem uma coisa social que é muito palatável para a mulher que ocupa esse papel, mas muito rápido eu me dei conta de que existe uma mulher que sustenta, uma mulher por trás de mim que sustenta essa mãe que eu sou. E que essa mulher precisaria estar bem. E eu tenho tentado comunicar isso para as meninas, né? Então, o prazer em trabalhar, o prazer em ter um tempo só para mim, ir para academia, em ler. Eu agora não quero fazer nada. Agora vocês vão ficar com o papai, porque a mamãe vai... Seja lá o que for, né? A gente pode listar. Mas que essa mulher precisa estar de pé para que essa mãe esteja bem. Sim. E eu acho que o grande desafio, talvez você estava perguntando das dores, a grande dor, do ponto de vista social, é que essa mulher não está autorizada a ser essa mulher para que essa mãe exista, né? É uma conversa dura, mas muito necessária. Né? É verdade. E, assim, usar essa expressão, o que nós homens precisamos ouvir? Porque, assim, eu, como homem, e talvez no contexto da igreja, como pastor, eu já lidei com muitos caras que, assim, têm um processo de cristão convertido muito genuíno e que querem acertar, querem fazer bem. Mas eu sei que tem contexto, assim, que isso não é nem cogitável. Não estou aberto a uma mudança, nem estou pensando em mudança, né? Agora, até no contexto da igreja, mas mesmo no contexto de igreja, tem muitas coisas contra a mulher que são, assim, assustadoras. Né? Tem um livro recente, eu não vou lembrar, até a autora desse livro, se eu não me engano, estava com a gente até na igreja em vários momentos, que traz um pouco esse relato de violência no lar cristão contra mulheres. Né? Puxa, assim, é de uma... Enfim... uma covardia, de uma coisa, mas eu acho que tem a violência física, que é profunda, que é gravíssima, eu acho que está no negócio, e existem as violências imperceptíveis do violador, ou seja, né, daquele que causa dor. E o século XX traz essa reflexão de uma forma mais ampla, né, da questão da mulher, né? E a gente está no século XXI e a gente precisa ouvir mais coisas, né? Tem muitos debates sobre isso, nem temos hoje a condição de explorar tanta coisa, mas o que nós homens precisávamos ouvir? Eu quero me comprometer assim a não eu vou te ouvir até o fim. Né, vou sair da seara acadêmica, eu vou te contar uma... Tu estava perguntando, estava me lembrando aqui. Teve a novela das 8, a anterior, Vale Tudo, da Odete Roitman. Tá, Nada eu acadêmico. Eu ouvi falar. Se eu não vi, eu não assisti. Nada acadêmico. No teu tempo. Nada acadêmico, mas teve uma cena nessa releitura, nessa nova versão da Vale Tudo que teve agora com a Débora Bloch, que era a Odete Roitman. Aquele assunto de sempre. Eu não assisti a novela, mas eu vi um episódio. Ela tem uma crise, uma briga com o filho. Ela passa mal e aí ela vai para o hospital e o filho que estava brigando com ela quando ela passou mal, vai lá visitar ela, né? E ela tem um diálogo muito interessante, reverberou nas redes sociais pra caramba, porque o filho
expõe as mágoas dele diante da mãe, do que ela deveria ser como mãe e tal. E ela responde... Eu tô fazendo assim, não que eu assisti, viu? Eu consigo você imaginou isso. E a Débora Bloch, a Odete Reutemann, fala para ele assim, o meu problema é que eu nasci para ser pai, não nasci para ser mãe. E reverberou muito essa fala. Eu achei aquilo ali muito revelador, talvez da grande crise que os homens precisam ouvir nos dias atuais, né? Ser pai, do ponto de vista social, do que é esperado socialmente, do que é imposto para o homem. E aí eu limpo eu tiro a categoria de classe social, classe socioeconômica, racial. O que é imposto socialmente para homens e para as mulheres são coisas muito diferentes. Eu achei aquela fala muito sensível e muito reveladora. Eu nasci para ser pai, não nasci para ser mãe. Porque ser pai é uma coisa muito mais nas entrelinhas da Débora, da Odete Reutemann na novela, né? Que era uma mulher poderosa, implacável, uma executiva de sucesso. Aquele papel, se fosse para um homem, ela estaria perfeita e a crise do filho provavelmente seria muito menor se fosse o pai, né? Mas como ela era mãe, aquela relação ficaria muito mais conflituosa. Então, talvez caiba a nós, como sociedade, pensar por que essa posição do ser pai, ela continua sendo, independente da camada social, muito mais confortável do que ser mãe. Né? Então, o que vocês poderiam ouvir? Eu acho que tem um desafio de perceber... Talvez o primeiro grande desafio seja perceber essa carga mental que a gente fala. Tem se falado muito, né? Ainda que haja uma divisão de tarefas, uma divisão dos papéis a serem desempenhados no campo, a mulher está sempre muito mais sobrecarregada, porque ela está preocupada da roupinha, da meia, da vacina, do lanche, se a criança fez cocô, a carga mental do dia a dia, né? Eu acho que tem um impacto muito grande. E que isso também é uma forma de violência, né? Porque essa mulher sobrecarregada é a mulher que não executa bem o trabalho, é a mulher que não tem a libido, é a mulher que está sempre desleixada, é a mulher que não tem tempo de ir para academia, não se cuida porque ela está sobrecarregada. É a mulher com uma saúde mental extremamente fragilizada, é a mulher sobrecarregada, né? E eu acho que eu não sei se eu posso falar isso, mas vários círculos sociais reiteram a sobrecarga da mulher, né? Reiteram e fragilizam essa mulher e reiteram a sobrecarga dela. Então, fragilizam essa mulher. O apagamento, o que ela pode exercer? Não, você pode servir o cafezinho e pode fazer o almoço para os missionários no domingo. Mas você não pode exercer determinados cargos de liderança. E eu não estou falando da igreja presbiteriana, estou falando de grupos religiosos, né? Cristãos, não cristãos. Tem todos um padrão muito semelhante, sabe? De cargos que podem ser exercidos. Então, a mulher assume um papel muito funcionalista, utilitarista. As mulheres são úteis para determinadas atividades. Para outras, não, querido, chega para cá. Isso é uma forma de apagamento, é uma forma de violência institucional também, né? E que isso reflete também dentro de casa, no ambiente doméstico, no ambiente íntimo, né? Então, talvez pensar um pouco os papéis que são atribuídos para essas mulheres. O que é atribuído para o Marcelo que não é atribuído para a Raquel, né? O que é atribuído para a Suzana, mas que não é atribuído para o Guilherme. Sim. E quem atribui, né? E quem atribui, e o quanto o nosso silêncio ou a nossa postura reitera aquela atribuição, ou aquele retirar de poderes e de falas, né? Muito bom. Eu tô falando, eu quero ouvir. Se tiver mais coisa, fala. Não, eu acho que é uma boa reflexão, né? Eu penso muito sobre ser pai e o ser mãe, né? Por que mais... eu tenho um contexto de amigos que falaram, eles estavam conversando, e você tem culpa? E a mulher, não, eu tenho várias culpas, tal. E você? Perguntou pra mim, eu não tenho culpa nenhuma. A gente deu muita risada, que é um clássico, né? Pus tudo nela. Ela assumiu, né? A culpa é minha, eu ponho quem eu quero. Dela. E ele não tem culpa nenhuma. Então, que dureza. Os pesos que são atribuídos, né? Tá. Muito bem. Eu acho que são assuntos importantes, né? E uma das coisas que eu pensei, né, quando a gente ia conversar, era isso, assim, como é importante a gente ouvir até o fim, sem dar uma teoria, né? Falei, é uma coisa que eu preciso fazer, eu quero ouvir até o fim, né? E se você tiver mais coisa, pode falar. Não, né? Eu acho que a gente precisa dar a voz, né? A gente nunca vai conseguir ajudar os outros também se a gente não conseguir dar a voz, né? Ouvir dentro de casa, né? Os homens precisam ouvir.
né? É interessante, Marcelo, que no campo de estudos migratórios, que é um pouco a minha área que eu estou trabalhando agora, a literatura por muito tempo falava assim que a gente precisa dar voz aos imigrantes. E tem surgido na literatura uma outra expressão. Eles já estão falando há muito tempo, né? A gente precisa dar ouvidos, né? Eu acho que tu falou isso, ouvir. Voz, sim, ouvir, né? As mulheres já estão falando, já estão reivindicando, né? Dar ouvidos. E isso que tu tá... Eu acho que esse é um espaço legal para a gente pensar e se propor como família, como corpo de Cristo, né? Estabelecer o diálogo. Porque quando tu fala e ouve genuinamente, há transformação, né? E muda tanta coisa, né? Muda. Eu lembro de coisas pequenas, assim, eu até uma vez brinquei lá, conversei que a gente fez as crianças ficaram até tarde acordadas, tal, no outro dia tinha aula, e aí já cedinho o João falou, eu não quero ir para aula, e naquele dia específico, uma luz, né, raiou sobre nós, e eu disse assim, ai filha, ao invés de falar, que isso, levanta, vamos lá, preguiçoso, ficou até tarde, agora levanta. Aí eu virei para ele e falei assim, sabe filho, eu também tô nem um pouco com vontade de levantar e fazer tal coisa. Preparar lanchinho para vocês, tal. Também não tô querendo, não. Ele, pai, eu não queria. Por mim, eu ficaria o dia todo aqui. Eu falei, eu também, filho. Aí a gente ficou um tempinho em silêncio e falou, vamos lá, né? Vamos. Levantou numa boa. Eu falei, como que foi bom isso? Assim, eu só dei ouvidos. Né? Interagir, né? Eu tento usar isso no supermercado também. Vai lá comprar. Papai, compra esse chocolate pra mim. Eu falo assim, nossa, eu também queria esse chocolate. Olha como eu queria comprar isso. Queria comprar tudo isso aqui, né? Ele, eu também. Daí entra e fala, mas não vai dar hoje. Não vai dar, vamos embora. Ou seja, só o fato de ser ouvido, expressou, se acolheu, interagiu com ele. Aquilo, né? É transformador. Transformador, né? A gente precisa aprender isso. E, Suzana, 3 perguntas para acabar. Tá tomando muito seu tempo. Imagina. Primeira pergunta, assim, qual assunto ainda você gostaria de pesquisar? Assim? Se você tivesse... É um mundo ideal, né? Mas se você tivesse todas as condições de escolher um assunto, toda a sua trajetória, tudo que você já estudou, já viu, o que o seu coração fala assim, esse assunto aqui eu queria desenvolver? Marcelo, o problema é que assim, faltam vidas para tanto interesse. A gente já falou sobre isso, né? Múltiplos interesses, é um perfil... Eu tenho interesse muito, e pouca vida. Muito interesse para pouco tempo. Mas eu gosto muito, eu tenho pensado muito sobre isso e tem, digamos, brilhado meu olhar, essa questão da imagem, né? Da fotografia. 2 temas que eu tenho articulado bastante e que eu tenho gostado muito de trabalhar é pensar em migração e imagem. Né? Mas pensar como que essas imagens, elas, nos dias atuais, né, de redes sociais, de dedos, de horas de visualidade da tela, como que a gente cria percepções sobre a realidade que muitas vezes são falsas. No caso, eu estou fazendo o bendito do recorte, né, sobre o contexto migratório. Mas isso é um tema que eu queria expandir, né? Então, como a gente tem noções de corpo, de sexualidade, de finanças, de espiritualidade, a partir de um dispositivo que tem uma série de interesses atrás da produção das imagens. Como que essas imagens manipulam a nossa percepção no mundo. Esse é um tema que me anima demais pensar. Interessantíssimo. É possível, hein? Possível. Até que foi bom isso. Fui realista. Foi muito bom. Porque é um grupo de estudo disso aí. Bom demais. Segunda pergunta. Qual o seu hobby? O que te dá prazer na vida? O que você... Poxa, eu também preciso separar tempo, eu gosto de fazer isso, quando eu separo isso para fazer, isso me faz bem. Fotografia. Eu gosto demais, eu queria poder fazer... Um dos cursos de graduação que eu queria fazer na vida, eu não consegui. O pessoal tá doando as câmeras aqui, você por pode isso que levar? eu perguntei, né? O valor, uma graduação em fotografia, eu gosto, eu queria poder me dedicar mais, ter mais tempo, não pela técnica, mas pela... talvez uma filosofia da imagem, alguma coisa nesse análise de imagem, eu gosto. É uma coisa que eu acabo trazendo um pouco para perto do ponto de vista profissional, mas eu queria... para mim é um hobby, é um prazer enorme que eu tenho de mexer com isso. Muito bom. E a última pergunta. Uma recomendação, assim, um livro, um filme, alguma coisa assim que você gostaria de deixar. Você fala, isso aqui, gente, leem isso, olhem isso, vale a pena. Do ponto de vista... Aí pode ser desde vida ou da sua carreira, enfim, que você acha que é legal, assim, as pessoas... ou foi importante para você e... Tem vários. Aí eu penso no lista livro grande, acadêmico, livro acadêmico, não acadêmico.
Mas talvez o primeiro livro que me despertou, quando eu comecei a pesquisar, quando eu estava no final da graduação, eu ganhei de uma amiga quando eu me formei, A Viagem de Théo. Tu já leu? Não. É de uma autora francesa. É um livro antigo, ele foi publicado nos idos de 2000. A Viagem de Théo, a história de um menino que tem uma doença e ele vai passeando por várias religiões, encontrando as... É um romance, né? Mas que vai entendendo um pouco as diferentes religiões. Mas é um livro, assim... Agora, eu gosto muito dos livros do Rubem Alves, especialmente essa fase dele mais... Literária, né? Eles são livros muito inspiradores. Tem os livros acadêmicos que eu gosto muito, né? Sobre... um curso que eu preciso fazer na vida ainda é economia, né? É um livro que eu terminei de ler recentemente, da Wendy Brown, é uma socióloga política de Harvard, eu acho. Nas ruínas do neoliberalismo, que é discutindo esse modelo que a gente tem hoje no mundo, que te dá uma visão muito didática, né? De política internacional. Mas um livro que eu terminei de ler nas férias, é antigo, é um diálogo entre o Zuenir Ventura, que é um jornalista, acho que ele ainda é vivo, bem velhinho, e o Luiz Fernando Veríssimo. É um diálogo entre eles dois, um livro bonito. O Zuenir Ventura tem um livro que eu gosto muito, Cidade Partida, também. Nossa, gente, tem bastante coisa, bom demais. Mas A Viagem de Théo é um livro, assim, para quem está interessado nessa coisa do estudo de religião, já que é um podcast da igreja, nossa, que é bem... amplia um pouco a visão sobre o outro, né? Essa coisa que é uma contribuição da antropologia, que a antropologia dá, que é muito bonita. Muito bom, Suzana. Você teria alguma coisa assim para perguntar? Porque só eu perguntei, né? Mas eu tenho muita perguntas fáceis, as difíceis ficam para um outro encontro. Eu tenho muita curiosidade, Marcelo. Pensar, eu acho que tu começou a nossa conversa trazendo uma coisa que para mim é muito, muito intrigante e tem muito a ver com a nossa igreja aqui, né? Que é pensar um evangelho para camadas mais abastadas, né? Para bairros mais privilegiados do ponto de vista econômico. Então, a minha curiosidade é como é que tu vê a nossa igreja e como é que tu vê essas estratégias ou como é que tu vê como a nossa igreja pode se tornar relevante, por exemplo, num bairro caro como Moema, né? Como é que isso é? Como é que a igreja pode se preparar ou se perceber como igreja nesse sentido, né? É uma pergunta muito boa e já pensei várias vezes sobre isso, né? E muitas vezes o que me recorre quando a gente olha essa questão, e para mim é interessante, né, o meu ponto de vista, porque eu, antes de fazer teologia, fiz economia. E essa é uma coisa engraçada, né? Mas, assim, eu gosto dessa coisa que como é da minha formação, né? Porque a economia ela é uma ciência que busca entender como se estrutura o reino econômico na Terra. Basicamente está estudando como que o ser humano sobrevive, como ele produz e como ele distribui o que produz. Essa é a ciência econômica, né? Então, é uma ciência humana que busca isso. E a teologia ou a atuação cristã na igreja, que quer participar, é o reino de Deus. Ou seja, como que é esse reino? Que ele quer, vamos dizer, o reino dos céus, como também a Bíblia usa, né? A expressão. E aí, para mim, na minha visão, essas coisas ocorrem, né? Como que essas coisas interagem, né? Então, quando eu olho, por exemplo, o bairro de Moema, a região que nós estamos e as pessoas que compõem a igreja, eu olho também para os textos dos dons, como Deus distribui os dons, né? Ele distribui na igreja, mas está também no mundo, né? E a parte econômica, financeira, né, que é uma característica da região de Moema, ela precisa, na minha visão, precisa ser vista como algo que, como tudo, pertence a Deus. E nós, como mordomos, como nós podemos agir e atuar no mundo onde nós vivemos, né? Se nós entendemos a vida cristã num bairro de classe média alta, em si mesmado, a gente está andando na contramão do que é o reino de Deus. Eu acho que deve fazer parte da vocação, ou seja, para o que a igreja existe, né, o olhar dela para o mundo, para fora.
Ou seja, e o que Deus nos coloca aqui, como é que a gente serve o mundo, né? Então, é uma das coisas, quando a igreja for completar 10 anos de organização, nós vamos completar 15, né? Mas quando ela for completar 10 anos, nós criamos um grupo para discutir qual seria o tema, tal, e discutimos o mote ou o lema que seria da igreja, né? E eu lembro que eu sonhei com isso à noite, com essa expressão. E aí levei para a comissão, houve uma aprovação, todo mundo ficou assim satisfeito com isso. E o mote era assim: viva para servir. Viva para servir. E eu lembro que eram 3 vivas. Viva porque precisa ser uma igreja viva e não morta, ou seja, ativa, com vida. Viva de celebrativa, ou seja, tem que celebrar. Viva, né? Esse viva. E viva de relevante. Ou seja, ela não está apagada, mas o que ela faz é relevante, né? Então, eu acho que a igreja de Moema deveria olhar para o seu entorno, deveria olhar para a sociedade que está em volta. A gente precisa ouvir mais, se misturar mais, entender a nossa vocação. A gente tem uma zona sul de São Paulo inteira aqui. É o início, né? Aqui. Vamos dizer que aqui, saindo do centro para, chamar assim periferia, mas para a expansão da cidade no sul, Moema está num portal para isso, né? E eu não lembro se eu comentei isso com você um tempinho atrás, mas eu assisti um documentário de um fotógrafo na National Geographic, que ele foi contratado para fazer fotos de crianças, se não me engano, para a Unicef. E aquilo mudou a história dele, porque ele começou a entrar em contato com realidades assim completamente abandonadas, assim, de crianças assim, muito dolorido, né? E assistindo tudo aquilo, eu falei, nós temos isso no nosso lado. E a gente, como igreja, né, a gente precisa colocar a mão, precisa agir, precisa servir, né? Ser esse corpo de Cristo, né? É um processo fácil? Não é. Eu acho que vem outro lado, assim, de ser pastor numa igreja, sabe? As coisas são lentas, né? Esse conhecimento, a gente interagir, criar as estruturas, o engajamento, né? A disponibilidade. Mas precisamos fazer, sabe? Estou respondendo? Não sei se estou dentro tá respondendo, da linha. Legal. Entender como, assim, não só um privilégio a igreja estar num lugar com mais infraestrutura, recursos financeiros. Porque eu acho que não é privilégio, eu acho que porque às vezes o privilégio você entende para si, né? É um privilégio mas não é um privilégio nosso, é um privilégio para quem está no entorno, para a cidade, né? Claro. Então, eu gostaria de ver a igreja envolvida com a cidade, com os dramas, as dores da cidade, sabe? Sendo voz, servindo, né? Não impondo, mas servindo. Acho que o serviço é a palavra de São Francisco de Assis, né? Se preciso, use palavras. Eu gosto daquela música do Jorge Camargo, que ele diz, fale de amor no espelho d'água dos teus olhos. Puxa, né? Poder ver amor na sua lágrima que chora com quem chora, né? Com quem chora, acho que é onde talvez pastoralmente fica meu coração, sabe? Legal. Podcast, ela vai ser a próxima. Tudo perguntar, eu perguntei. Exato. Muito bom. Suzana, legal. Que bom conversar com você. Obrigada, viu? Marcelo. Um prazer, querido. Obrigada também. Deus te abençoe muito. Amém. Tá? Obrigada. E vamos fazer mais. Tem mais assuntos aqui, né? Com certeza. Tá, conte comigo. Obrigado, Suzana. E, pessoal, olha, nós encerramos aqui mais um podcast. Espero que vocês tenham aproveitado desse tempo, do assunto, né? Estamos aqui, pessoas para conversar, né? Se você nos achar aí pela igreja, bate papo, chama, né, Suzana? Pode? Estou falando em teu nome. Tá à vontade. Mas comentem, compartilhem com outras pessoas, né? É um projeto nosso para levar isso, né? Um pouco da vida. Nem sempre a gente tem oportunidade nos cultos, saída de culto, para bater um papo assim, né? Conhecer mais as pessoas, os assuntos. Se você tem condições de patrocinar esse podcast, eu falo até financeiramente, né? Faça isso. A gente tem aí um QR Code que na tela vai aparecer para você, porque é um projeto que envolve recursos financeiros, pessoas trabalhando, equipamentos, e a gente precisa levantar. Então, a gente está na fase piloto,
Se você pode, entra aí no QR Code, você vai ter mais informações sobre isso, tá bom? Que Deus abençoe você, Deus abençoe você, Obrigada, Suzana, sua Marcelo, família. amém. Um abraço pro Guilherme, pras meninas. Pode deixar. Espero vê-los todos logo. Se Deus quiser, tá bom? Obrigada. Um abraço. Abraço. Um abraço a todos vocês. Tchau, tchau.